E aí, bem-vindos ao Espaço Unisanta. Bora começar o programa? A Unisanta recebeu a psicopedagoga Isa Minatel para fazer uma palestra para falar sobre como lidar com as crianças. Grito, choro e muita agitação. Não há quem não reconheça uma birra de criança. Cada criança tem seu jeito e a birra é algo normal. O estranho é quando os adultos em volta não conseguem lidar. Tapas, palmadas, uso de força em qualquer situação que seja, já não é mais bem visto. A psicopedagoga Isa Minatel veio até a Unisanta falar exatamente como os adultos devem lidar com as crianças. A gente tem por histórico do ser humano o uso da força. O uso da força física garantiu a existência do ser humano no planeta, né, na Terra. E agora a gente vive um momento que já não precisa mais tanta força, nem para educar as crianças. O consistório da Unisanta estava cheio. 120 pessoas atentas acompanhando todas as dicas. A palestrante estava no palco, mas existia outra equipe por trás que também tinha um objetivo. A gente também passa, pelo comprometimento emocional da criança. No momento da brincadeira, a gente tem uma inteligência emocional a ser trabalhada. E trabalhando isso com a criança, o nosso maior intuito é trazer isso para os pais, o educador, também ter esse olhar junto com a gente. E tanta gente junta para aprender a lidar e ajudar mais ainda a criança tem o porquê. Como nós temos vários avanços tecnológicos, hoje os pais também estão buscando outras formas de educar seus filhos. E é um tema bastante favorável, porque quando nós nos tornamos pais, professores, que seja, os cuidadores, a gente busca várias formações. E a gente precisa, sim, estudar para ser pai, para ser mãe, para ser um educador mais empático. Assista agora a segunda parte do quadro Cá Entre Nós com o jornalista Helder Marques, que falou sobre ditadura e a imprensa alternativa. O ideal seria que esses grandes jornais, que atingem um público muito heterogêneo, que tem uma circulação nacional, tivessem uma postura de máximo de neutralidade. Acho que a gente sabe que isso às vezes é difícil, sempre há alguma subjetividade, mas procurar tentar ser o mais neutro possível. Acho que alguns conseguem, outros mais, outros menos. Mas a gente vê, principalmente em revistas, uma polarização muito grande, nos dois extremos, direita ou esquerda. Assim, acho que podem existir veículos com essas características, mas nós precisamos ter também veículos em que isso não seja algo que acabe contaminando o noticiário, ou contaminando os artigos, enfim, aquilo que é mostrado para o público. Porque acaba gerando uma notícia que não é tão próxima da realidade, Uma coisa é opinião, outra coisa é notícia, a informação pura e simples. Tem surgido algumas organizações preocupadas com a checagem dos fatos, A Agência Lupa, por exemplo, é pioneira, nesse sentido, que é exatamente a ideia de combater as fake news, Porque do jeito que a gente vive hoje, com notícias chegando muito rapidamente, em grande quantidade, o grande problema é a seleção desse material. Hoje há uma liberdade muito grande, qualquer pessoa pode fazer um site, postar notícias. Infelizmente nós temos inclusive empresas, organizações especializadas em fake news, pessoas que vivem disso para criar um ambiente de confusão, uma tentativa de conduzir, principalmente nas épocas eleitorais, conduzir eleitores para um determinado campo,
com o uso de mentiras. E muitas vezes as pessoas, quem é jornalista, de alguma maneira, até pela experiência, acaba captando, percebendo aquilo que é mentira. Os veículos que foram para a internet não estão ganhando tanto dinheiro assim, ainda não se descobriu uma maneira de se ganhar dinheiro realmente com a internet. As mídias alternativas, muitas delas têm se sustentado ou pelo sistema de doação particular, né, o crowdfunding, né, chamado crowdfunding, que as pessoas, uma vaquinha, né, vaquinha eletrônica, você vai lá e contribui porque acredita naquele projeto, mas também há outros que têm apoio de grandes fundações nacionais e internacionais. Então, existem fundações internacionais que investem nessa mídia que é voltada para a defesa dos direitos humanos ou para questões que a grande imprensa não aborda, e isso tem sido, muitos têm conseguido se manter aí durante alguns anos. Não sei se eles vão se tornar, por exemplo, uma grande imprensa, né, isso crescer a ponto deles se tornarem uma estrutura mais poderosa, ainda não. Quer dizer, quem é que conhece a mídia alternativa da internet? São segmentos da população. Conhece de repente uma mídia ou outra, né? Mídia Ninja é bem conhecida, enfim, alguns são bem conhecidos do público, mas não sei se o futuro deles será de permanecerem no mercado. Libra, euro, dólar e muitas outras ao redor do mundo. Aqui no Brasil nós usamos o real. Então se liga no Memória que vai relembrar a história do dinheiro brasileiro. Din-din, bufunfa e aqui em Santos Mango. Todas essas gírias querem significar o dinheiro. E é esse papel tão amado que será protagonista do Memória de hoje. Com portugueses indo e voltando, algumas moedas começaram a circular. Os famosos réis, mas só a partir de 1580 que a circulação aumentou, com o reino da Espanha e de Portugal juntos. A colonização era portuguesa, mas as primeiras moedas a circularem pelo país foram as de prata espanholas. João VI ainda aumentou o valor das moedas com carimbos, antes dos holandeses invadirem o Nordeste e começarem a produzir moedas aqui mesmo. Os florinhos e os soldos, moedas produzidas pelos holandeses, circularam no Nordeste durante 1630 até 1654. Curiosidade, de 1695 a 1834 circulavam as patacas. Patacas são moedinhas, sabe? Que nem nós temos os centavos de hoje. Só que eram em valor de réis. Existiam patacas de 20, 40, 80, 160, 320 e 640 réis. Elas duraram por 139 anos. Foi a moeda que mais circulou pelo país. O dinheiro estava lá rolando, mas o Brasil precisava de uma casa da moeda. E foi isso que Dom Pedro II fez. Criou a primeira na Bahia. Em 1699 mudou para o Rio de Janeiro. Um ano depois foi para Pernambuco e em 1703 voltou para a Cidade Maravilhosa. Todas essas mudanças aconteciam por conta do risco de levar o dinheiro até a Casa da Moeda. Dinheiro ok, Casa da Moeda ok, mas ainda faltava alguma coisa. Em 1808, tudo teve um desfecho com a criação do primeiro banco da América do Sul, o Banco do Brasil. De 1833 a 1942, o dinheiro trocado era chamado de mil-réis. E toda vez que a moeda troca, é por conta da desvalorização do dinheiro. Agora sim, estamos em um cenário mais atual. Com Getúlio Vargas na presidência, o dinheiro estava crescendo novamente, sendo valorizado e agora chamado de cruzeiro. Lembra de toda aquela valorização no começo do cruzeiro? Caiu. A ditadura militar tomou conta do país e mudou a moeda novamente. Dessa vez não foi tanta coisa. Um cruzeiro novo equivalia a 1000 cruzeiros, mas durou pouco tempo. Nos anos 70, o cruzeiro já tinha se tornado moeda nacional novamente. E como vocês já sabem, até porque o cruzeiro não é a moeda nacional hoje em dia, houve mais mudanças. O causador dela, José Sarney, tirou os 3 zeros do cruzeiro e criou o cruzado, em 28 de fevereiro de 1986. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões
são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado, extinção do cruzeiro, com paridade inicial de um cruzado por 1.000 cruzeiros, conversão automática em cruzados de notas, moedas e depósitos à vista no sistema bancário, extinção da correção monetária generalizada, escala móvel de salários, congelamento total de preços, tarifas e serviços. Dá até para falar que a economia brasileira sempre dava a mesma volta. Era inflação aumentando e o corte de zeros acontecendo. Em 1989 era outra moeda chamada de Cruzado Novo. Em março de 90 já era outro presidente e Fernando Collor fez questão de mudar o nome da moeda, sem colocar ou tirar zeros. Ondas na economia. Agora é vencer ou vencer. O cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Os preços até 15 de abril continuam iguais aos da última segunda-feira. A ministra da Economia garante que o salário real será preservado. O presidente Collor leva o plano econômico ao Congresso. 3 anos depois era outro presidente. Itamar Franco já pensava no plano real. Mas antes do real entrar em vigor, Itamar cortou 3 zeros e criou o Cruzado Real, que durou de agosto de 93 até 1º de julho de 1994, quando a população teve que trocar 2.750 cruzados reais por apenas R$1. Nós estamos desenhando um programa econômico de estabilização para um país de alta inflação, com crescimento econômico e uma sociedade aberta e democrática que nós queremos mantê-la assim. Quando toda a economia estiver atrelada ao novo índice, chegará a hora de mudar de moeda. A URV se transformará então em dinheiro, forte e estável. O Brasil quer fazer alguma coisa. O desânimo que muitas vezes se sente aqui e ali, e ainda talvez ontem isso tenha aumentado, esse desânimo não é um desânimo de quem não acredita no país, é um desânimo de quem está olhando para cima e não vê sinal. Estamos soltando aqui, emitindo aqui alguns sinais. Eu não sou nenhuma historiadora e só quis dar uma relembrada de como funcionou a moeda até chegar hoje em real. Mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima. O Espaço Unisanta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E se você quiser rever algum programa, é só você entrar nas nossas redes sociais, Facebook ou o YouTube. E também nos siga no Instagram. Eu te espero amanhã, às 1h05 da tarde. Tchau!